Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma noite ímpar, a qual o Senhor escolheu para mim e para você estar na casa dele, para glorificar o teu santo nome. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre fé. Eu tinha comentado com o pastor Altair há uns tempos atrás, numa reunião que a gente teve, para a gente colocar os temas nas quintas-feiras. E durante algumas quintas-feiras aí nós vamos falar sobre fé. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, do versículo de número 22 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém? E diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste somente até aqui? Senhor Deus, nessa noite toma as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Agradecer ao Senhor, meu Pai, pelo fôlego de vida. Agradecer ao Senhor, meu Pai, pela nossa família, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Deus, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Deus, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui acreditando cada dia mais no Senhor e sair daqui pessoas melhores do que entramos aqui, em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma passagem bem conhecida. Aqui Jesus havia acabado de fazer um grande milagre da multiplicação dos pães. O cenário era todo favorável, tinha comida com fartura. Jesus havia curado, havia ensinado, e ele dá uma ordem para os discípulos, que eles entrassem no barco e passassem para outra banda, para o outro lado daquele mar. E nós sabemos, irmãos, que na nossa vida, desde o berço à sepultura, nós estamos em uma caminhada partindo de uma vida para a outra, partindo de um lado para o outro. E sabemos que no meio dessa jornada, dessa caminhada, vai ter vento contrário, vai ter dificuldade, vai ter enfermidade. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e você tem que ter certeza: é que aquele que prometeu tudo na minha vida e na sua vida, ele é fiel para cumprir, porque foi ele que prometeu, não foi o homem. Sabemos que a forma mais certa de encontrarmos com Jesus é morrendo nessa vida. E aí vai se seguir uma nova história com Jesus lá no céu. Vamos passar dificuldade, irmãos, tempestades, ventos. E o interessante, irmãos, que do berço
até a sepultura. Pobre, rico, preto, branco, não importa língua, raça, povos que for. Todos têm uma jornada para passar nessa terra. Tem o seu nome escrito ali no livro da vida. Nós vamos passar por tudo. Mas uma coisa nós não devemos deixar de acreditar, irmãos. É no Filho de Deus. O interessante aqui é que Jesus deu uma ordem, eles entraram no barco, obedeceram. E quando eles estão no meio do mar, vem o vento contrário, vem a tempestade, vem as ondas altas. Jesus desce do monte e vai ao encontro dos seus discípulos. Nessa noite, irmãos, eu quero falar para você aqui um pouquinho sobre fé. Todos nós sabemos que fé é um mecanismo que nos impulsiona a um milagre. Fé não é um positivismo daquilo que eu tenho que declarar para me convencer que aquilo vai acontecer. Fé, não importa a circunstância, a dificuldade, é eu continuar acreditando no Filho de Deus. Fé, é eu continuar perseverando na minha jornada. Irmãos, nós sabemos que tudo é possível ao que crê. Jesus, ele diz que tudo é possível ao que crê. Mas nessa noite eu quero te indagar. Se Deus não curar, se Deus não abrir a porta de emprego, se Deus não fizer, você vai parar de acreditar? Ele não mudou. Ele é o Criador e nós somos a criatura. Devemos entender que a vontade dele é melhor do que a minha. Irmãos, tem vezes que chega um diagnóstico de uma enfermidade e todo mundo se desespera. Ei, irmãos, sabemos que tem enfermidades que é para a glória de Deus. Mas vai ter enfermidade, irmãos, que a pessoa vai morrer. Entendemos Eclesiastes capítulo 3, há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, irmãos. Vamos ter que passar. O que tem que me funcionar, irmãos, é eu acreditar na onisciência de Deus, que Ele pega o meu passado, o meu presente e o meu futuro, e Ele faz do tempo chamado agora. Entender que o meu dia de hoje foi melhor do que o de ontem. Mesmo eu tendo acabado de sepultar um ente querido, o meu dia de hoje ele é melhor do que o dia de ontem. Não fica ansioso pelo dia de amanhã não, irmãos. Deixe que o dia de amanhã traga o seu próprio mal, porque o dia de amanhã é mal. Vamos viver o agora, o hoje, esse momento que Deus preparou para mim e para você. E ficamos cheios de dúvidas. Se Ele fizer, irmãos, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe o que Jesus, Ele pensa das nossas enfermidades? Ele já deixou lá na cruz do Calvário, Isaías capítulo 53. Está tudo lá. Você tem dúvida da sua escassez? Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por que você está preocupado com a sua necessidade, se Ele cuida de nós? Ele sabe aquilo que cada um de nós precisa aqui nessa noite. Se é uma cura, se é uma porta de emprego, o que é, irmãos? Ele sabe. Mas eu quero deixar bem claro para você, tudo é possível ao que crê. Mas se Ele não fizer, nós devemos continuar acreditando que Ele pode fazer. Talvez, irmãos, você vai orar para um ente querido, para Ele curar, Ele não vai curar. Talvez você vá orar por uma porta de emprego e Ele não vai abrir. Mas tudo é possível ao que crê. Entenda, irmãos, que um não vai receber a cura, mas milhares vão receber a cura e vão viver o sobrenatural de Deus.
Devemos continuar acreditando, irmãos. E fé é saber quem eu sou em Cristo em meio à crise, à adversidade, ao problema. Fé é eu continuar acreditando. Fé é eu não dar um lugar de governo para o meu problema. Nós devemos saber que quem nos governa é o Filho de Deus. Devemos saber quem nós somos em Cristo. Em meio à dificuldade, à adversidade. Não devemos mudar o nosso caráter, a nossa integridade. José, mesmo num poço, ele sonhava os sonhos que Deus deu para ele. José, mesmo ele na casa de Potifar, ele governava. Mesmo em uma prisão, José governava. Ele sabia quem ele era em Deus. E quem nós somos em Deus? Nós vamos dar ênfase para o problema governar a nossa vida? Ou vamos ter fé que quem governa a nossa vida é o Filho de Deus? Irmãos, o mundo lá fora está um caos. Estamos num momento, irmãos, propício para exercer a fé. Profetizar a cura, as boas novas, o ano aceitável do Senhor. Profetizar a esperança para as pessoas que estão desesperadas. Fé é crer naquele que nos chamou. Não importa o problema, a dificuldade, a adversidade. E quem disse que depois que nós levantamos a nossa mão e o confessamos diante dos homens e diante de Deus, que as nossas lutas iriam se cessar? Mas eu tenho convicção e fé e certeza que Ele deixou na sua palavra que nós não estaríamos só. Todos os dias da nossa vida Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Por que que você está andando de cabeça baixa, pensando no dia de amanhã? Viva o hoje, o agora, na presença de Deus. Tudo é possível ao que crer. Jesus, certa feita, ele entra na sua cidade, Nazaré. E ele é impedido de fazer milagres naquela cidade. Por quê? Por conta da incredulidade do seu povo. Se nós formos olhar o cenário da igreja brasileira, a igreja mundial, a incredulidade tem predominado dentro da igreja. Fé não é aquilo que eu vou ver. Fé é eu acreditar, confiar, ter certeza. Ele foi impedido de curar na sua cidade por conta da incredulidade do povo. Quem sabe Deus ainda não fez um milagre na sua vida por conta da sua incredulidade. É hora de exercer a nossa fé. Talvez você chegou aqui na casa de Deus hoje, o seu mundo está em ruínas. Talvez você recebeu um diagnóstico de um médico. Talvez você chegou aqui desempregado. A sua vida está em ruínas. Tudo destruído. Mas o momento chamado hoje e agora é o momento propício para você pegar essas ruínas e começar a impulsionar a sua vida melhor diante de Deus, diante da sociedade, diante do mundo. O livro de Esdras, capítulo de número 3, vai dizer que o povo estava voltando do exílio na Babilônia. E quando o povo chega naquela cidade, estava tudo em ruínas, tudo destruído. As casas destruídas, os templos destruídos, os altares destruídos, as famílias destruídas. Mas o que me chama a atenção, que aquele povo chega naquele lugar, eles vão pegar as ruínas e vão construir um altar e vão adorar ao nome de Deus. Pega essa ruína que você está vivendo e começa a construir um altar e começa a render louvores a Deus. É um momento oportuno para você fazer isso.
E sabemos que o Evangelho, irmãos, é mudança, é restauração, é transformação. E quando eu falo de altar, eu falo desse altar aqui. Hoje é o dia de restaurar esse altar aqui. A adoração tem que começar do altar. Tenha fé que você reconstruir no seu altar esse gigante que está dentro de você. Deus quer derrubar ele hoje nesse lugar. Essa ferida que está dentro de você, Deus quer sarar ela nesse lugar hoje. Começa no altar, acreditando que o Filho de Deus pode restaurar. Talvez você está pensando, mas eu não tenho segurança. Salmo 91 vai dizer assim: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Talvez a sua segurança tenha sido na conta bancária que você tem, na polícia, nos médicos, na sua casa, no seu patrimônio. A nossa segurança tem que estar naquele que nos enviou, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu tenho olhado hoje na televisão, tudo que acontece, irmãos, sabemos que é Deus puxando o povo de novo para Ele. Deus deixou a ciência, deixou os médicos para nós. Mas sabe o que tem me chateado nos últimos dias? Que a gente vê cristão fazendo isso. O povo está depositando a sua fé na vacina, no médico, em vez de depositar a fé naquele que criou tudo. Está todo mundo pensando, irmãos, que se a vacina vai curar o povo. Ei, irmãos, a cura é o próprio Deus. Se Ele fizer assim, Ele cura tudo, Ele sana tudo. E o povo está depositando a fé nos médicos. Deus deixou Ele para nós, sim, irmãos. Mas a cura, irmãos, é o próprio Deus. Ele abre a ferida, Ele sara a ferida. Não devemos deixar de acreditar nisso, irmãos. Devemos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Se posicionar, irmãos, você é uma autoridade de Deus nessa terra. E o interessante dessa palavra de Deus que nós lemos aqui, que os discípulos estão ali naquele barco, e quando Pedro vê que é Jesus, Pedro tem uma ideia: mestre, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse para ele: vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra que foi liberada sobre a vida dele. A palavra de Deus. Quando Deus declara, irmãos, Ele abre caminho, Ele abre mar, Ele faz tudo para nós. Pedro andou sobre a palavra que foi liberada pela boca de Jesus. E entenda nessa noite que nós devemos andar sobre essa palavra. Não é andar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. O meu coração é enganoso naquilo que eu sinto. Mas se eu andar sobre essa palavra, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Porque a palavra de Deus abre porta, fecha porta, abre caminho aonde não tem caminho. Irmãos, entenda. Pedro aqui, ele correu um risco com Jesus. Ele viveu o sobrenatural com Jesus. Os outros ficou só no barco olhando. É melhor eu correr riscos andando com Jesus. Sabe por quê? Se eu tiver uma fornalha de fogo, Jesus vai estar comigo.
Se eu estiver numa cova dos leões, Ele vai estar comigo. Se eu estiver passando o momento mais difícil da minha vida, Ele vai estar do meu lado comigo. Talvez você pense assim: Senhor, eu estou tão só. Não fala isso não, irmãos. É o momento que você está mais perto de Jesus. É no momento da solidão, é no momento da tristeza. Ele está do seu lado. Não deixe de acreditar nessa palavra, irmãos, que Ele deixou para nós. Deus só foi revelado pelo homem através da sua palavra. Quando Ele liberou a palavra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi uma declaração de Deus, haja. Devemos andar, irmãos, sobre essa palavra, não por aquilo que pensamos e achamos. Entender, irmãos, que esse Deus, que enviou o seu Filho nessa terra, para salvar a humanidade. O que mais que você quer que Deus prove para você? Ele já fez tudo. Já mandou o seu Filho para nos resgatar. O que mais que nós queremos que Ele venha provar para nós, irmãos? É hora de começar a exercer a fé, irmãos. De levantar as mãos santas e declarar o ano aceitável do Senhor. É chegar no enfermo, impor as mãos e curar, e profetizar sobre a palavra de Deus, que ele vai ser curado. É profetizar sobre a vida daquele que está cativo, oprimido, que ele vai ser liberto através da palavra de Deus. Mas olhamos muito, irmãos, pela circunstância, pela adversidade. E isso tem parado muitas pessoas, porque tem olhado o tamanho do seu problema, mas não olha para o tamanho do seu Deus. Davi, quando foi derrotar aquele gigante, irmãos, ele foi sobre a palavra de Deus. Moisés, quando abriu o mar vermelho, foi uma palavra declarada por Deus: fere as águas. É hora de viver o sobrenatural nessa terra, irmãos. Estamos esperando somente nessa vida. Estamos contentando com muito pouco. Estamos só no raso e está bom. É hora de voltarmos a acreditar e crer que os sinais acompanhariam aqueles que crescem no Filho de Deus. É o momento mais propício, irmãos, para ver as pessoas ser curadas. É agora. O caos que a sociedade está vivendo, declarar a cura. Mas sabe o que deixa a gente de fazer isso? A nossa incredulidade, a nossa dúvida, o nosso medo. Hoje, irmãos, se Deus mandar a gente chegar num velório, estender a mão sobre aquele defunto e orar para ele levantar, nós não estamos sabendo discernir entre a voz do homem e a voz de Deus. É um perigo, irmão, se acontecer um velório nessa igreja e a gente chegar e pôr a mão sobre o defunto e ele levantar e um monte de gente sair correndo. Isso tem que ser natural no nosso meio, irmãos. O paralítico andar, o cego enxergar, isso tem que ser natural no nosso meio. E nós não estamos vivendo isso. Por quê? Falta de fé. Chamar a responsabilidade para nós. E estender as mãos. E profetizar que vai acontecer um milagre de Deus. Olha, irmãos, é hora da igreja saber verdadeiramente quem nós somos em Cristo. Temos a nossa identidade diante de Cristo. Não mudarmos
o nosso caráter, a nossa integridade, não mudarmos por nada, não importa a circunstância, a dificuldade, o que acontecer, não se corrompa. Está achando que vai melhorar? Ai não, irmãos. Daqui para frente é hora de exercer a fé. Daqui para frente é acreditar naquilo que Deus prometeu. E não devemos assustar por aquilo que tem acontecido lá fora. Sabe por quê? Isso que está acontecendo lá fora tem que ser natural para nós, porque está nas Escrituras Sagradas. Mas o que falta de mim e de você é exercer a fé e crer que Ele pode fazer infinitamente mais. Fazer como Pedro, ser ousado. Manda-me ter contigo sobre as águas e começar a caminhar sobre a palavra de Deus, abrindo caminho onde não tem caminho, abrindo porta onde não tem porta. Num momento como esse que nós estamos aqui, era um momento dos milagres estar acontecendo, unindo a nossa fé num só propósito, num só pensamento, para tudo acontecer para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos sair daqui acreditando mais, confiando mais. Talvez você tenha um ente querido seu que você tenha orado para ele e ele não converteu ainda. Você vê todo mundo convertendo, mas o seu ente querido não se converteu. É no tempo de Deus. Talvez você tenha declarado a cura e não aconteceu. É no tempo de Deus. Talvez você tenha clamado por uma porta de emprego e ela não se abriu. É no tempo de Deus. Talvez o seu casamento está em ruínas. Você tem orado, mas no tempo de Deus, tenha fé que Ele vai restaurar. Talvez é a sua vida espiritual. Essa é hoje que Deus quer restaurar. Talvez é a sua fé que está pequenininha. Hoje Deus quer aumentar a sua fé. Hoje Deus joga por terra toda incredulidade. Tudo aquilo que não tem agradado Ele, impedido Ele de fazer os milagres, hoje Ele joga por terra em nome de Jesus. Fé é entender que se eu cair, Ele vai me levantar. Se eu falhar, Ele vai me perdoar. Fé é eu acreditar que o meu irmão vai ser uma pessoa melhor amanhã. Fé é eu acreditar que a minha família vai ser restaurada. Fé é eu acreditar que a minha família vai ser salva. Fé é eu acreditar que aquilo que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Fé é confiança. Fé é acreditar que o dia de hoje foi melhor do que o dia de ontem. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés, em nome de Jesus. E eu queria que o Hélio fizesse louvor para nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu creio que essas quinta-feiras que Deus vai falar aqui conosco, através da sua palavra, falando de fé, grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio. Eu creio que Deus vai restaurar ministérios. Eu creio que Deus vai fazer o paralítico andar. Eu creio que Deus vai curar. Eu creio que Deus vai salvar. Eu creio que Deus vai, irmãos, agir no nosso meio. Eu creio que nós, irmãos, em nome de Jesus, Deus vai fazer um rebuliço no nosso meio, através desse tema fé, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. De libertação, tu me cercas com mar.
dos meus inimigos. Teu amor me alcançou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Fui resgatado e hoje eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Irmãos, no ato profético nessa noite, eu queria que você estendesse a sua mão em direção a algum lugar, alguma direção nessa noite. E no ato profético nessa noite, nesse lugar, nós vamos declarar a cura, a salvação, a libertação dentro de Citrolândia nessa noite, em nome de Jesus. No ato de fé, um ato profético nesse lugar. Nós não podemos conformar com a situação do jeito que está. E eu e você somos agentes de Deus nessa terra para provocar um milagre. Estenda sua mão em direção aonde você quiser. Se for para sua casa, em qualquer lugar. E nessa noite nós vamos declarar que Citrolândia é do Senhor. Que todos vão ser chamados filhos de Deus nesse lugar. Sim, Deus, tem poder para salvar. Nessa noite nós declaramos, Pai. Move as Em nome montanhas. de Jesus, Pai, nessa noite. Nós declaramos, meu Pai, a libertação em Citrolândia, meu Deus. Declaramos a cura, Pai. Declaramos um ano aceitável do Senhor. Deus, nós declaramos, meu Pai, que esse lugar não vai ser visto do jeito que tem sido. Um lugar perigoso, um lugar de boca de fumo. Mas esse lugar vai ser reconhecido entre as nações por aquilo que o Senhor vai fazer. Deus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar nessa noite, meu Deus. Deus, nessa noite tem pessoas desesperadas, mas eu creio que o Senhor pode trazer paz em meio à situação, meu Deus. Deus, nessa noite, Pai, eu declaro, Senhor, que nós não vamos caminhar por aquilo que nós achamos, por aquilo que pensamos, por aquilo que nós vemos. Nós vamos andar por aquilo que o Senhor declarou sobre as nossas vidas, meu Deus. Deus, cura, Senhor.
sobrenatural do Senhor, meu Deus. Pai, eu tenho fé, meu Deus. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que Em nome de Jesus, meu tu Pai. és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Irmãos, não deixe de acreditar. Não deixe de crer. Profetiza o milagre. Talvez você vai pensar assim: Deus, mas o Senhor não fez no meu ente querido. Mas não deixe de declarar que aquele que vai receber grandes coisas, Deus vai fazer na vida dele. Não deixe de acreditar se você impor as mãos e o enfermo não ser curado. Não deixe de acreditar, tenha convicção e tenha fé. Seja um provocador de milagre nessa terra. Não deixe de acreditar, irmãos. Não importa a circunstância, a dificuldade. Não deixe o seu problema governar a sua vida. Deixe o Filho de Deus governar a sua vida. É tempo, irmãos, de nós exercermos a nossa fé. Talvez você vá orar para um, ele não vai andar. Mas 10 vai andar através da sua oração. E Deus vai fazer grandes coisas na vida daquela pessoa. E entenda que quando você for orar por alguém, o mais importante, irmãos, não é a enfermidade dele ser curada. O mais importante é ele ter o nome dele escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Que Deus, irmãos, possa abençoar a vida de cada um nessa noite. Que Ele possa continuar te impulsionando a você acreditar dia após dia. Não deixe nada te parar, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fonte, nós já estamos terminando. Você que nos visita nessa noite, foi um prazer ter você juntamente conosco. E antes de eu finalizar esse culto, eu queria saber se tem alguém no nosso meio que ouviu essa palavra nessa noite e ainda não confessou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E nessa noite você quer confessar a Ele, crendo que Ele morreu por você, crendo que Ele veio por você. Eu queria que você levantasse a sua mão e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Alguém que encontra parado nos caminhos do Senhor, por algum motivo parou, e nessa noite quer fazer um concerto com Deus, reconciliar com Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão e nós vamos orar por você. Se não tem,
Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz. Que o Senhor Jesus os abençoe. And I'm no longer